Olá, meninos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre tecidos do corpo humano, certo? Vamos falar sobre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, certo? Vamos começar pela organização do corpo humano. Primeiro vamos falar sobre a célula, tá certo? Vocês lembram da célula, que é a unidade básica da vida, ou seja, todos os organismos têm célula. Para ser considerado um organismo, ele automaticamente tem que ter uma célula, tá certo? Depois, professora, temos o tecido. Como assim? Um conjunto de células, nós vamos formar um tecido. Professora, as células desse tecido são células diferenciadas? Elas se diferenciam umas das outras? Não. No tecido, nós temos que ter células semelhantes. Por quê? Porque elas irão exercer a mesma função, tá certo? Ou seja, nesse tecido aqui, nós temos que ter células iguais no seu formato, na sua função, porque elas irão exercer uma determinada função, tá certo? Vou dar aqui um exemplo para vocês. No exército, nós temos soldados, tá certo? Os soldados, todos iguais, eles vão combater um agente causador de uma batalha, tá? Nessa batalha, todos os soldados eles têm que ser bem semelhantes para atacar o agente infeccioso, enfim. Então, aqui, nós temos a célula, tá certo? Olha lá, na imagem. Nós temos a célula, um conjunto de células semelhantes, iguais umas às outras, elas vão exercer uma função, certo? Nesse tecido, beleza? E esse tecido, professor, ele vai formar o quê? Esse tecido, ele vai formar um órgão. Mas é só um? Não, nós temos tecidos que podem formar diversos órgãos. Aqui nós temos o estômago, mas poderia ser o coração, os rins, a bexiga, certo? Poderia ser diversos órgãos. Tá certo. Professora, e os órgãos? Eles só possuem um tecido? Não. Nos órgãos do nosso corpo, eles possuem 2 ou mais tecidos. Então, quer dizer que a célula é a unidade básica da vida, ela em conjunto forma o tecido, e esse tecido vai formar o órgão. É isso? É isso sim, tá certo? Nesse órgão, nós vamos ter o quê? Camadas. Nós temos tecidos diferenciados. E como nós podemos ver isso, professora? A gente consegue ver isso no laboratório de anatomia, certo? Ou seja, já em corpos de pessoas mortas, tá certo? Aí as pessoas vão fazer dissecação, que é os cortes, para ver esses tecidos, que nós só conseguimos ver esses tecidos pelo microscópio, certo? A gente vê as estruturas desse órgão, tá certo? Bom, o conjunto de órgãos, ele vai formar o quê? Um sistema. Como assim, professora? Os órgãos, eles têm que estar interligados uns com os outros. Ou seja, vou aqui dar um exemplo. Essa pessoa aqui, ela está comendo uma maçã. Então, come pela onde? Pela boca. Ela começa a mastigar e engole o que? O bolo alimentar, certo? Passa pela faringe, esôfago, chegando onde? No estômago. No estômago, o fígado e o pâncreas liberam substâncias, onde vai ser digerido o alimento, passa pelo intestino delgado e o intestino grosso chegando aqui no reto, saindo em forma de quê? De fezes. Então, quer dizer que esses órgãos, eles funcionam em conjunto para formar o sistema. É exatamente isso. Então, os órgãos, eles são complementares, eles complementam. Então, aqui nós temos um sistema, esse daqui, em específico, é chamado de sistema digestório, tá certo? Ele vai passar todo o nosso alimento até ser absorvido pelo corpo ou sair pelas fezes, tá certo? Bom, no nosso corpo nós temos diversos sistemas que formam o quê? O organismo, tá certo? Professora, e como isso ocorre? Bom, como isso ocorre? Primeiro, para tudo isso ocorrer aqui, todo mundo tem isso, tá, pessoal? Para isso ocorrer aqui, ocorre na barriga da mamãe, quando todos nós estamos na barriga da mamãe. Então, as células, elas começam a se dividir. Então, uma célula começa a se dividir, tá certo? E vão formando o quê, professora? Os tecidos. Esses tecidos, eles começam a se diferenciar. Cada um irá formar um órgão específico. Ou seja, irá formar o estômago, o intestino, a boca, dentre outros, tá certo? Formando diversos sistemas. Esse daqui é o digestório, mas poderia ser o muscular, o respiratório, o cardíaco. Vários, tá certo? E, consequentemente, o organismo, certo? Então, isso ocorre aqui, para formar isso daqui, ocorre na barriga da mamãe, tá certo? Nessa aula aqui, como eu falei,
o nosso corpo, nós temos 4 tecidos, tá? Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Nessa aula nós vamos trabalhar o epitelial e o conjuntivo, certo? Ó, o tecido epitelial, nós estamos vendo aqui exemplo de tecidos epiteliais, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é a representação de células, tá certo? Uma característica, pouca matriz extracelular. Mas, professor, o que é matriz extracelular? É uma substância que a célula libera para o meio externo, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos as células, elas são muito juntinhas uma das outras. Por quê? Ela é chamada de célula justaposta, porque elas são próximas umas das outras. Justamente por elas ser próximas uma das outras, é que ela tem pouca matriz extracelular. Ou seja, a substância que fica aqui no meio dessas células é muito pouca porque elas ficam próximas, grudadinhas umas com as outras. Essa é uma das principais características desse tecido epitelial, tá certo? Ó, outra característica, professora, revestimento das superfícies, né, e da cavidade do corpo. Como assim? Bom, nós temos a pele. A pele, ela é um tecido epitelial, tá certo? A pele é um tecido epitelial. Ou seja, na nossa pele, ela serve de revestimento. A pele também é conhecida por ser um órgão, tá certo? Então, ela serve de revestimento. O tecido epitelial, ele vai revestir. A pele, ela reveste todo o nosso corpo. Externamente, a pele, ela reveste o nosso corpo. Internamente, nós podemos perceber que nós temos tecido epitelial no estômago, no intestino. A parte interna, o tecido interno, é o tecido epitelial, tá certo? Ó, outra característica é que serve também de secreção. Olha aqui na imagem, vamos ver essa imagem. Nós estamos aqui, ó, tá aqui esse círculozinho, mostrando o quê? O tecido epitelial. Essa região aqui, ó, é a epiderme. Vocês estão vendo? Essa região aqui é a epiderme, a nossa pele, tá certo? É composta por quê, professora? Qual tecido? Tecido epitelial. Vocês estão vendo que as células, elas ficam juntinhas umas das outras. Então, tem pouca matriz extracelular. Professora, eu já ouvi dizer que ocorre algumas vezes que as pessoas pegam agulha e furam o dedo, uma parte superficial da pele, e a pessoa não sai sangue, né? No ferimento não sai sangue. Então, eu corri, me machuquei e não saiu sangue. Por que isso ocorre? Porque nessa parte aqui, ó, nesse tecido aqui, vocês estão vendo? Ó, nessa região aqui, nós não temos vasos sanguíneos, certo? Não possuem vasos sanguíneos. Ou seja, se a gente ferir aqui essa região aqui, ocorre que não irá sair sangue. Então, quando a gente corre, se machuca ou fura acima dessa parte, desse tecido, aí é que vai sair sangue, certo? Nesse tecido aqui, ó. Mas o epitelial, que é justamente esse tecido aqui superficial, ele não tem vasos sanguíneos. Então, se a gente perfurar essa camada, nós não iremos ver sangue, observar a saída de sangue. Se passar essa camada, chegando às camadas abaixo, certo? Sairá sim sangue, beleza? Ó, temos outra imagem. Nós estávamos falando que o tecido epitelial é um tecido que nós podemos perceber que tem glândulas, certo? Glândulas de secreção. Ó, aqui está a nossa pele. E o que é isso, professora? Isso são fios, né? São pelos, tá? Ó, aqui o bulbo capilar. Aqui nós temos gordura, os vasos sanguíneos. E aqui nós temos o tecido epitelial, a epiderme, como ela é chamada. Nós podemos ver aqui uma glândula, chamada de glândula sudorípara, ou glândula sudorífera, tá? Onde irá produzir o suor e irá liberar para o meio externo. Ou seja, quando a gente está suando, a gente está correndo lá. Aí corremos, estamos suando. Nesse processo de suar, quem produziu a glândula? Quem produziu foi o tecido epitelial. Então, a gente está correndo e está liberando a substância, no caso, o suor, devido à glândula sudorípara, que está liberando para o meio externo. Professora, mas quer dizer que todas as glândulas, elas liberam a substância para o meio externo, para fora do corpo? Não. Ocorrem também nós termos glândulas que liberam para dentro do corpo, tá certo? Então, isso é muito relativo, depende de glândula para glândula do nosso corpo. Beleza? Ó, vamos falar agora um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. Vamos aqui ver. Nós falamos o quê? O tecido epitelial, que fica aqui acima. Ó, vocês estão vendo aqui?
tecido epitelial, certo? Que elas ficam as células o quê? Todas juntinhas e não temos vasos condutores. Mas o que é isso, professor? Aqui, ó. Isso daqui seria aquele onde passa o fio, né? Os pelos, tá certo? Mas agora o tecido conjuntivo. Quais são as características? Muita matriz extracelular. Ou seja, as células aqui, ó, as células aqui, elas ficam um pouquinho distantes, porque ela tem muita substância fora da célula, tá certo? Então, justamente por ter muita matriz extracelular, é que as células elas ficam distantes uma das outras. Aqui nós também temos o quê? Vasos sanguíneos para fazer a nutrição desse tecido, que é uma das características, ó, troca de nutrientes. Troca de nutrientes, certo? Essa troca de nutrientes ocorre como? Como esse tecido aqui, ele tem vasos sanguíneos e são os vasos sanguíneos que levam esses nutrientes para o tecido juntamente com o gás oxigênio, certo? Então, é esse tecido conjuntivo que vai nutrir o tecido epitelial, que fica acima. Então, o tecido conjuntivo, ele irá nutrir o tecido epitelial, porque ele não possui, o epitelial, tá? Não possui vasos sanguíneos. Então, um vai ajudar dando alimento ao outro. Outra característica, proteção. Então, essa região aqui protege o nosso organismo, tá certo? Armazenamento. Qual seria a característica? Bom, nós temos aqui o tecido conjuntivo. Dentre eles, nós temos vários, 4, na verdade, né, em específico, 4 tecidos que são do tecido conjuntivo. Ou seja, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. Qual seria o tecido de armazenamento? Tecido adiposo, certo? O tecido da gordurinha seria o tecido adiposo. Professor, então quer dizer que as pessoas, quando elas são mais magrinhas, elas não têm muito frio? É verdade isso? Normalmente as pessoas que são magras, elas possuem mais frio do que as pessoas que são mais fortes. As pessoas são mais fofinhas, tá certo? Então ocorre o quê? Por que as pessoas magras têm mais frio do que as pessoas mais fofinhas? Porque as pessoas mais fofinhas têm mais tecido adiposo, têm mais tecido de gordura, ou seja, que armazena energia e os nutrientes, tá certo? Então é por isso que as pessoas mais fofinhas, elas têm menos frio, tá certo? Ó, nós temos outro aqui, o cartilaginoso, o ósseo sanguíneo, que fazem parte desse nosso tecido conjuntivo, tá certo? Bom, agora vamos fazer uma atividade para a gente fixar esse nosso conteúdo, beleza? Bom, vamos aqui a esse exemplo. Nós temos aqui o rapaz, nós estamos pegando aqui, ó, a região do joelho dele. Nós temos o tecido adiposo aqui da gordura, ó. Tecido de armazenamento de energia, certo? De nutrientes. Nós temos aqui, ó, as hemácias, que são do sangue. O tecido ósseo, tá certo? Todos eles fazem parte do quê? Do tecido conjuntivo. Olha lá, tecido conjuntivo. Tá certo? Vamos para a atividade. Primeira questão do exercício. Ao analisar uma lâmina histológica, o que seria uma lâmina histológica? Vocês lembram que na aula de microscopia, nós falamos que a lâmina ficaria ali na mesa do microscópio? Histológica seria tecido, né? Histologia é uma área da ciência que estuda os tecidos humanos ou de animais também, tá? Então, a lâmina histológica seria uma lâmina com tecidos, beleza? Um aluno de ciências percebeu que a lâmina apresentava células de formato cúbico, que estavam muito próximas umas às outras, né? Com uma quantidade de matriz extracelular reduzida e a célula justaposta. Diante dessa característica, fica claro que o tecido em questão era. Qual era o tecido? Olha, vamos aqui. Primeiro, qual a característica? Uma quantidade de matriz extracelular reduzida. Então, tem o quê? Pouca matriz extracelular, certo? E células justapostas, células conjuntinhas, umas próximas às outras. Qual seria o tecido? Ó, conjuntivo? Não. Epitelial, será? Muscular, vocês acham? Nervoso ou adiposo? Epitelial, certo?
Por quê? As células são muito juntinhas umas das outras, ó, justapostas, são juntas. E a matriz extracelular, a substância que fica fora da célula, é reduzida, tá certo? Segunda questão, ó, vamos lá. Existem diferentes glândulas no organismo. Algumas são responsáveis por lançar secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas. E a outras lançam secreções diretamente no sangue, como é o caso da tireoide. Apesar das diferenças, todas são formadas a partir do mesmo tecido. Qual seria esse tecido? Ó, eu falei a vocês que temos um tecido que é responsável pelo quê? Pela produção, né, das glândulas, como também pelo revestimento externo do corpo e interno de alguns órgãos, tá certo? Qual seria o tecido? Seria o conjuntivo, cartilaginoso, sanguíneo, epitelial ou muscular? Vocês saberiam me dizer? O epitelial. Por que o epitelial, professora? Porque eu falei a vocês, o epitelial é um tecido que ele compõe as glândulas do nosso corpo, como faz o revestimento também, externamente, nossa pele, e internamente em alguns órgãos, como é do intestino e do estômago, tá certo? Ó, terceira questão. O tecido conjuntivo é classificado em vários subtipos, mas todos apresentam diferentes tipos celulares e muita substância intercelular, tá certo? Entre os tecidos a seguir, qual não é um exemplo de tecido conjuntivo? Ó, tecido adiposo, tecido da gordurinha. É um tecido conjuntivo? Sim, é um tecido conjuntivo. Cartilaginoso, é conjuntivo? Sim. Ósseo, também. Tecido estriado esquelético, seria um tecido conjuntivo? Não. Tecido estriado esquelético é um tecido muscular, então não tem nada a ver com conjuntivo, tá certo? Ó, alternativa errada é a alternativa D. Tecido estriado esquelético não é um tecido conjuntivo, tá certo? Quarta questão. Ó, tecido de ampla distribuição subcutânea, exercendo função de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Qual seria? Qual é o tecido que é como se fosse um casaquinho, tá? Ou seja, ele vai evitar que a pessoa perda muita energia para o ambiente. Já prestaram atenção que a maioria dos animais que ficam lá no Polo Norte ou Polo Sul, como os ursos polares, são bem fofões? Por que eles são fofões? São bem cheinhos, justamente pela questão do tecido adiposo. Então, qual seria o tecido aqui? Adiposo, não é epitelial, cartilaginoso, ósseo ou muscular. É o tecido adiposo, que ele vai ser o quê? Um tecido de isolamento térmico. Então, ele vai servir justamente para evitar que a pessoa perca energia em excesso, tá certo? Quinta questão. O tecido que desempenha as funções de revestimento de superfícies e cavidades de absorção, secreção e percepção sensorial é denominado qual? Epitelial. Então, quando a gente está próximo de alguma extremidade, ou seja, do fogo, do gelo, automaticamente a gente faz o quê? Tira o braço, né? Por quê? Porque o nosso corpo, no tecido epitelial, nós temos também percepção. Além dele ter secreção, ou seja, as glândulas como a de suor, que sai, liberam, né, substâncias, nós temos também percepção sensorial. É tanto que quando alguém vai lá e topa na gente, ocorre o quê? A gente percebe que alguém topou na gente, certo? Bom, nossa aula de hoje fica por aqui. Atividade na página 112, certo? Qualquer dúvida, vocês anotem no plantão de dúvida, a gente resolve. Beijo, forte abraço.